É esquisito isso aqui, irmãos. Eu fico às vezes folheando a Bíblia nas madrugadas em que o sono vai embora. Eu fico tentando entender algumas coisas, e aqui eu descubro algo riquíssimo. O poço estava ali, queridos, porque o texto é simples. Olha só. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço. Observe que o problema dela, quando ela anda errado no deserto, é a água acabar. Porém, ela tinha na mão dois elementos: água e pão. Sabe o que Deus manda te dizer nessa manhã? Que pode parecer que a água acabou, porém você ainda tem pão. Pastor, não entendi. Deus manda te dizer que você tem palavra aí dentro. Deus manda te dizer que quando você abrir a boca, Ele vai responder, porque é Ele que te usa. Você é serva dele, você é servo dele. Então não se lamente porque faltou a água, mas você ainda tem pão. Porém, isso só aconteceu na vida de Agar quando ela levantou e pegou a mão do menino. Sabe o que Deus manda te dizer nessa manhã? Aleluia! Oh, glória! Quando você se humilhar de verdade, eu vou abrir os teus olhos, e aquilo que você não está vendo vai estar do seu lado, porque o versículo 19 é simples. Então abriu os olhos e ela viu o poço. O poço estava ali. Às vezes o que nós precisamos está ali do lado, mas nós não conseguimos ver. Por quê? Porque falta às vezes humildade e humilhação da nossa parte, e reconhecer que nós estamos errados. E foi, a partir do verso 19, encher de água o odre e deu de beber o rapaz. Ai, irmãos, se tem uma coisa que se agrada do Senhor, é quando nós entendemos o propósito central do Salmo 133. O Salmo 133 vai dizer que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Está falando de comunhão, de estarmos juntos, está falando de estar próximo, está falando de que a igreja não é solta, a igreja é unida. E quando Agar se arrepende, se levanta, pega a mão do menino, que ela tem os olhos abertos, ela vai encher o odre de água, e o primeiro que ela vai dar é quem que ela abandonou. Não sei se você está entendendo, mas eu consigo perceber que Deus vai trazer aquela pessoa que nos abandonou, que nos tentou nos matar, que nos tentou deixar de lado, e ela vai ter que te dar água. Ela vai ter que te dizer: olha, eu reconheço o Deus da sua vida, eu reconheço que a sua oração não foi em vão, Deus respondeu. Queridos, isso aqui é uma palavra profética para as nossas vidas nesta manhã. Eu perguntava a Deus: Senhor, mas o que isso tem a ver com a ceia? E o Senhor falava que ceia é lugar de humilhação, ceia é lugar de reconhecer que não somos nada, que nós dependemos dEle, porque Ele está aqui hoje para nos dar água, Ele está aqui para matar nossa sede, Ele está aqui para alimentar o nosso espírito através da sua palavra. A palavra não é minha, a palavra é dEle. Eu sou só um vaso. Escute que o vaso ele é muito importante quando ele muda de dono. Glória a Deus. Talvez esse vaso custou 5 libras, talvez, e quem comprou foi o pastor Ezio Ferreira. Talvez esse vaso continue custando 5 libras, e quem comprou agora foi a rainha Elizabeth. Observe que o pastor Ezio Ferreira comprou esse vaso por 5 libras, e agora veio a rainha Elizabeth e comprou ele por 5 libras. Observe que o pastor Ezio vai vender esse vaso, que agora ele não quer mais o vaso, e o vaso custou 5 libras, e ele vai continuar valendo 5 libras. Se achar alguém
que pague. Porém, o mesmo vaso comprado por 5 livros pela rainha Elizabeth. Aleluia. Se ela falar em vender, quem comprou por 5 libras comprou, quem não comprou não compra mais. Por quê? Porque mudou de dono. Sabe o que o Senhor mandou te falar nesta manhã dentro dessa tipologia? Que Ele é o dono do mesmo vaso. Usando a expressão que é vaso para honra e vaso para desonra. Porém, o dono, o fabricante é o mesmo. E o Senhor manda te perguntar: qual é o valor que você tem na mão do dono do vaso? Glória a Deus. Eu posso dar brecha hoje ao diabo e destruir o meu ministério e a minha vida. Deus não vai mandar hoje com uma espada para me parar ali. Não. Eu tenho livre-arbítrio. Então o Deus que fez o vaso, o Deus que te criou, que me criou, Ele manda te dizer nesta manhã: você tem que decidir quem é o seu dono. Porque o dono, quando ele muda de vaso, ele é valorizado. Glória a Deus. Quando você tem na sala de manhã, estava passando um desenho na Record sobre Saulo. Eu quero trazer ele para esse texto. O apóstolo Paulo, até então, ele era um vaso de desonra. Porque ele tinha na mão autoridade, carta para matar qualquer cristão. E não lhe acontecia nada. Ele tinha autoridade. Porém, onde ele está a caminho de Damasco, os irmãos conhecem a história. E ali aquele vaso de desonra que matava e perseguia vai ter um encontro com o dono, com o livre, com aquele que fabrica, que é o Cristo que foi crucificado. Oh, meu badara serra. E ali aquele vaso que para muitos era de desonra, era perseguidor, agora passa a ser, e quem diz a Deus: este é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido, irmão e irmã. Eu sou um vaso escolhido. Porém, nós temos que saber nesta manhã quem é o nosso dono. O que tem me enchido é as coisas do Espírito, ou o que tem me enchido é as coisas da carne. Porém, o vaso é o mesmo. Então, o versículo lido nesta manhã, que é o de número 20, vai dizer: Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Eu iniciei a mensagem dizendo que, se eu fizesse uma pergunta nesta manhã, quem gosta de deserto, talvez ninguém levantaria a mão. Eu não levantaria, ninguém quer saber de deserto. Porém, quando Deus é contigo, quando Deus é comigo, até no deserto você prospera. Até no deserto você é formado, porque o texto vai finalizar dizendo que Ele habitou. Quem habita é quem mora. Eu não habito, irmãos. Eu estou de passagem, irmãos. Porém, os irmãos habitam aqui, porque vocês moram aqui, porque vocês têm residência aqui. Então o texto está falando que Ele habitou no deserto e foi flecheiro. Mesmo depois de toda a história dele ter mudado. Oh, glória a Deus. Ele não saiu do deserto. E ninguém quer ir para o deserto. Mas quando Deus está contigo, pode ir para o deserto, porque Ele te honra no deserto. Quando Deus está contigo, Ele te forma no deserto. O diploma vem no deserto e você vira um profissional, porque o texto vai dizer que ele foi flecheiro. E o flecheiro, ele tinha que trabalhar na madeira. A flecha não poderia ter nó, porque ela tinha que ter alvo. O alvo dela tinha que ser certeiro. A flecha, ela tinha que ser focada no alvo. E aquilo não havia erro, porque o flecheiro preparou ela para acertar o alvo. Você tem um alvo nessa cidade, e você não pode errar o alvo, porque o flecheiro nesta manhã é Deus, e você é uma flecha que vai acertar o alvo que Deus quer. Se coloque de pé com bondade. Eu quero ler mais um texto que está em São Mateus, capítulo de número 26. Aleluia. Capítulo 26 de São Mateus, verso 17. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 26, verso 17. E vai dizer o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Respondeu Jesus: em da cidade ter um certo homem
Ele diz, o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Pode se sentar, querido.